Vamos já procurando nos interiorizarmos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, que hoje vamos ter o nosso irmão Sandro Veras falando sobre crise, oportunidade de crescimento. É o que nós estamos vivendo mais ou menos, né? Então vamos fazer a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro. Que possamos absorver as lições que nos serão ministradas e que procuremos nos posicionar de uma forma bem tranquila ante as crises e as dificuldades que nos baterem à porta. Obrigada, Senhor, pelo encontro da noite, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras. Vamos nós, né, Sandro? Boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo tranquilo? Vivenciando a crise, né? Mais uma. Esse estudo foi o último estudo que eu fiz, estava até comentando com a Magui. Foi o último estudo que eu fiz numa casa espírita lá em Minas, antes da pandemia. Na verdade, a pandemia, no dia que eu fiz, começou a pandemia, foi dado o sinal, né? Então o estudo veio a calhar, e aí procurando um tema. Ontem eu estava olhando, o Roberto me indicou algumas coisas, aí eu, futucando as coisas, eu me deparei, comecei a ler e achei conveniente a gente falar sobre crise. Qual é a visão que nós podemos ter, que nós devemos ter de todos os problemas que nos assolam? Porque, na verdade, a crise, ela não é um problema. A crise é o final do problema. Se a gente prestar bastante atenção, os problemas vêm ocorrendo, e a gente não vai dando solução a ele, né? A gente vai tendo sinais, os sinais aumentam, e a gente não toma uma decisão, não resolve, não soluciona. E aí o que acontece? Uma crise. Se a gente prestar atenção, é assim na nossa vida. Uma crise renal, por exemplo. Quem tem problema de rim aqui, eu tenho, né? A gente tem que tomar muita água, muito líquido. Vira e mexe, dói um pouquinho, a gente sente um incômodo, tem que se tomar água. Se a gente não toma água, aquilo vai aumentando, a dor ocorre, né? Eu conheço alguns aqui que têm crises renais, e aí a gente vai parar no hospital em crise. O corpo deu sinal, ele avisou o que a gente precisa fazer, só que a gente não faz, e aí vem a crise. Qual o significado da crise? Por que existe a crise? Então vamos entender primeiro a palavra crise, para a gente poder trazer para dentro da doutrina espírita. Crise. Momento perigoso ou difícil de uma evolução ou um processo. Então a gente já sabe que crise é um momento perigoso. Por que perigoso? Justamente pelo que eu terminei de falar. Porque a crise é o ponto final do problema. É o agravamento de tudo que vem ocorrendo. Se a gente prestar atenção no momento, a Ângela falou do momento que nós estamos vivendo agora, por que nós estamos passando pela crise, pela pandemia? Porque faz parte da crise. Está lá nos flagelos destruidores, que a gente vai dar uma olhada hoje, essa noite. Por que a gente se encontra nesse momento, nesse ponto de interrogação? Por que isso gera tanto medo? Porque nós nascemos exatamente para vivenciar esse momento. Nós não estamos aqui vivenciando esse momento por acaso. A grande maioria de nós, se não todos nós, escolhemos estar aqui
nesse momento, viver em loco essa pandemia. Agora, por quê? Será que fizemos algo no presente ou no passado? Isso não importa. Mas o que nós devemos saber é que nós somos co-participadores, nós temos responsabilidade sobre o momento, sobre tudo o que ocorre no momento. Tendo essa postura e essa aceitação, a gente consegue, de alguma maneira, vivenciar o momento de forma mais simples. Porque tudo passa pela aceitação. A gente, inclusive, já fez um estudo sobre aceitação. É importantíssimo a gente entender o momento, a nossa responsabilidade, a nossa participação, a nossa escolha no momento, porque escolhemos estar aqui, e aceitar isso. Agora, por ser um momento perigoso, difícil, de evolução de um processo, ou seja, se a crise é um momento perigoso da evolução de um processo, isso diz o quê? Que ela já vem ocorrendo há muito tempo. Quando a gente tem uma crise, por exemplo, no casamento, ela surge do dia para a noite? Não. Ela vem acontecendo. Lenta e gradativamente. Uma falta de conversa, uma palavra mal colocada. A necessidade do diálogo, muitas vezes a gente não conversa, não resolve, não fala. Crise numa relação, crise financeira, crise na empresa. As crises não surgem do dia para a noite. Elas surgem lentamente. É um acúmulo de problemas. O ponto final, o derramamento, é a crise. Período de desordem, acompanhado de busca penosa de uma solução. Então vejam vocês que uma palavrinha tão pequena, a gente poderia só com o significado dela ficar aqui conversando. Porque, período de desordem, acompanhado de busca penosa de solução. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quando a gente tem uma crise, não é isso que acontece? Não é difícil sair dela? Normalmente ela dura pouco. Por acaso, a Ângela estava até falando disso aqui agora, né? Normalmente as crises não duram o período que ela estava incubada, ou seja, o tempo que ela levou para chegar não é o mesmo tempo que ela vai demorar para ir embora. Ela vai embora com mais rapidez. Porque essa crise que nós estamos vivenciando no momento, que ela não é só uma pandemia, não é só um vírus, existem outras crises no entorno. Nós temos crise econômica, nós temos crise moral, outras crises virão no decorrer dessa, que quando essa acabar, eu não estou dizendo que vai vir outra pandemia, mas outra crise vai chegar. E se a gente não tiver fortalecido e entendendo esse momento, o que vai acontecer? Teremos outra crise, diferente. Porque não se engane, sabe por que não é a pandemia não é a única crise? Porque o vírus não é a única crise? Porque a gente tem acesso a várias pessoas que têm problemas profundos por causa da pandemia, mas não estão com Covid. Foram gerados pela pandemia. Depressão, ansiedade, crise de pânico, suicídio. Não sei se a grande maioria tem notícia, mas nós tivemos há poucas semanas atrás, em uma semana, 6 suicídios em Friburgo. Em uma semana. Praticamente um por dia. E se a gente tiver acesso às informações e a gente vê como as pessoas chegam no hospital, tentativas de suicídio diárias. Diárias. E não é fantasia, isso é realidade. Aumentou muito. Então veja a importância
do entendimento do momento. E o que é que nós podemos fazer? Entender, aceitar e seguir. Trabalhar. Por isso que o tema é oportunidade. Bom, além de ser de uma busca penosa em busca de uma solução, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, conjuntura perigosa, situação anormal. Então, quando a crise se instala, nós praticamente perdemos o chão. A gente se sente como que flutuando. Seja a crise que for. Se a gente trouxer para o campo físico, uma crise renal, por exemplo, é terrível. Quem já teve sabe. Tem pessoas que desmaiam, que perdem o sentido, tem pessoas que fazem qualquer coisa para a dor passar. É terrível. Uma crise financeira, uma quebra de uma empresa, uma crise conjugal, uma crise familiar. A gente se sente, num primeiro momento, perdido. O que a gente tem que fazer? Qual é o melhor conselho? Senta, analisa e não tome decisão. Jamais se toma uma decisão em estado alterado. A gente não pode tomar decisão nem em estado de euforia, nem em estado de raiva, de ódio, baixo astral. A gente tem que sentar e não tomar a decisão, analisar. Porque as alternativas existem. Quando a crise chega, é porque nós não estamos numa encruzilhada. Nós estamos no final de uma estrada. E há duas alternativas. E a gente tem que tomar a decisão correta. Vejam se não é o momento que a gente se encontra. O que é que a gente tem que fazer agora? Nada contra, mas nos trancar em casa vai solucionar os nossos problemas? Absolutamente. Vai nos trazer outros problemas, além do que já temos. Sair, dar uma caminhada. É lógico, você não vai sair com muitas pessoas, não vai aglomerar, mas a gente precisa disso. A gente precisa olhar o sol. A gente precisa tirar do momento lições. Por que eu estou vivendo isso? Qual a necessidade de eu estar aqui nesse momento? Que aprendizado esse momento vai me trazer? Nós precisamos nos fazer essa pergunta, refletir sobre isso e arregaçar a manga. Trabalhar, seguir. Eu vou contar uma historinha para vocês, bastante interessante, que fala exatamente de crise. Eu gosto muito de história. Um monge e o seu seguidor, seu discípulo, isso aí, discípulo, o mestre e o seu discípulo estavam caminhando por uma área muito montanhosa e inóspita. Eram várias montanhas, lá para o alto do Tibete, e eles atravessando as montanhas, bastante cansados, já estavam alguns dias já caminhando, viram uma casinha, muito simples. E aí se aproximaram da casa, era uma casa bem simples, uma família muito grande, e a família atendeu os dois muito bem, recebeu os dois em casa, abriu as portas da casa, dividiu com eles a pouca comida que eles tinham, chamou eles, convidou para dormir dentro da casa, era um cômodo somente, como a família é muito grande, tiveram que se apertar. Tinham muito pouco, mas dividiram aquilo que tinham. E aí o monge e o discípulo ficaram nessa casa por 2 dias. Nesse período, antes dele ir embora, o monge conversando com o senhor lá da família, tal, batendo um papo, esse senhor disse que o sustento deles vinha de uma única vaca que eles tinham. A situação estava muito difícil e eles só tinham essa vaca. Então eles consumiam leite, os subprodutos que vinham do leite, e o que sobrava eles dividiam, eles iam repartir e trocar numa vila próxima.
E aí o discípulo, bastante comovido com aquilo, o monge também, mas seguiram viagem. Se despediram e foram embora. Algumas horas depois, o monge vira para o discípulo e fala: volta lá, pega a vaca deles e joga do penhasco. Aí o discípulo falou: mas o senhor não está no seu juízo perfeito? Como é que eu vou matar o único sustento que eles têm? O senhor está ciente disso? Ele falou: eu estou ciente. Volta lá, pega a vaca e joga no penhasco. E aí o discípulo, bastante contrariado, mas atendendo ao professor, ao monge, voltou, pegou a vaquinha, jogou no penhasco e foram embora. Os anos se passaram. 5, 6 anos depois, o monge e o discípulo, caminhando pela mesma região, o discípulo se lembrou do fato ocorrido, que ele tinha matado a vaquinha daquela família, e ele estava próximo. Então ele pediu licença ao monge e foi até a família saber como é que eles estavam. Na verdade, a intenção dele era pedir desculpas à família por ter causado o transtorno e ter matado a vaca. E ele chegou lá, tinha uma outra casa no lugar. E aí ele olhou e já ficou preocupado. Uma casa grande, o local estava bastante modificado. E aí tinha um senhor assim do lado de fora, ele se apresentou, ele disse: alguns anos eu passei aqui e tal, tinha uma família num casebrezinho bastante humilde aqui, eu queria saber o que aconteceu com a família. E aí o senhor falou: somos nós. Aí ele falou: como assim são vocês? Era uma outra família que morava aí? Não, somos nós. Somos nós. Nós é que construímos isso aqui. Aí ele falou: mas o que aconteceu? Como é que vocês conseguiram sair daquele casebre? Ele falou: pois é. Logo depois que vocês foram embora, aconteceu aqui uma tragédia. A nossa vaquinha caiu do penhasco. E aí, diante daquela situação, a gente ficou sem alimento, sem comida. Cada um de nós teve que se esforçar e buscar as nossas qualidades. Nós tivemos que lutar e buscar aperfeiçoar os nossos talentos. Um filho meu sabia cultivar, aprendeu e hoje cultiva muito bem. Um outro filho é construtor, e assim as coisas foram se adequando e hoje nós conseguimos melhorar e muito a nossa vida. Parece incrível, mas diante da tragédia da morte da nossa única fonte de alimento, a gente conseguiu se superar e aprender muita coisa. Então vejam vocês a lição que a gente tira de um momento desse. De uma história simples, mas que pode trazer para a gente um conhecimento enorme, uma força enorme do momento em que nós estamos passando. Nada contra aquelas pessoas que querem se reservar, ou que têm mais medo, ou que não se sentem seguras. Tudo bem, é aceitável. Eu acho que a gente não pode julgar, mas ir atrás, perseverar, buscar entender o momento e não parar é primordial para a nossa mente. Porque é isso que a doutrina espírita nos ensina. No Livro dos Espíritos, questão 737, Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aí eu quero fazer uma ressalva aqui quanto à palavra castiga, tá? Algumas edições vêm castiga, eles trocam as palavras, né? Por quê? Quando nós pensamos em Deus, Deus não castiga nenhum dos seus filhos, né? Na verdade, Deus não é aquele velhinho de barba sentado numa nuvem tomando conta de cada um de nós, absolutamente. Deus é energia, Deus é criador, Deus criou as leis que nos regem. E nós somos regidos por ela. Se a gente planta laranja, vai nascer laranja. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho mal.
Se eu tomo o caminho da esquerda e ali tem algo que vai me trazer algo ruim, algum problema, eu vou colher esse problema. Deus não nos castiga individualmente por algo que a gente tenha cometido, absolutamente. Nós buscamos tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que nos acontecem. O bom é normal. Anormal é o ruim. Ser mal é que não é normal. Nós vivemos em uma sociedade onde tudo está meio que invertido. Por isso é que o momento é de crise. Porque existe uma confusão, uma troca de valores de uma grande parte da sociedade. As pessoas hoje, se você acha uma carteira no chão e devolve essa carteira, as pessoas se surpreendem com isso. Nós nos surpreendemos com isso. Por quê? Se isso é o que deveria ser normal, não é meu, não me pertence, eu tenho que devolver. Mas a gente se surpreende. Por quê? Porque o normal é a pessoa pegar, ficar com ela e ir embora. Então vejam vocês como os valores estão invertidos, né? Então essa ideia de Deus castigar me gela quando alguém fala, se Deus quiser eu vou conseguir. Como assim se Deus quiser você vai conseguir? Claro que Deus quer que você consiga. Não tenha dúvida de que Deus quer que você consiga. Só depende de você. Se você tomar a decisão certa, fizer as coisas certas, algo vai dar errado na sua vida? Deus vai te punir como? Ah, eu tomei uma decisão, Deus não quis. Como Deus não quis? A grande maioria de nós aqui deve ter filho. A gente deseja algo que não seja bom a um filho? Nunca. Deus, que é nosso Pai, Criador, vai desejar algo ruim para nós? Não. Mas as leis por Ele criadas dizem que se a gente fizer dessa maneira, a gente vai receber desta maneira. Então nós somos responsáveis, nós somos autores e atores da nossa vida. A decisão é nossa. Felicidade, sofrimento, alegria, tristeza, o tempo inteiro. Se a gente fizer certo e correto, não sofreremos. Então, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então, esses flagelos destruidores, terremoto, maremoto, pandemia, né, grandes doenças, as catástrofes, né, que existem no planeta. Apesar do Brasil a gente não ter grandes catástrofes, mas algumas ocorrem, né? E aí a espiritualidade responde, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Eu quero ler a próxima, a 738, porque Kardec, diante dessa resposta dele, Kardec pergunta o seguinte, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Ou seja, será que Deus não poderia dar uma aliviada? Em vez de nos enviar, né, tantas tragédias, tantos problemas, tantas dores, tantos sofrimentos, será que não era mais conveniente a Deus nos aliviar? Mandar algo mais tranquilo, que a gente conseguisse superar com menos esforço? E aí eles respondem, sim. E diariamente os emprega,
pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Justamente o que a gente estava falando. Se eu contar para vocês uma situação e perguntar a vocês, está certo ou está errado? Todo mundo vai dizer se está certo ou está errado. Ninguém vai ficar no meio termo ou não vai haver esquerda ou direita. Todo mundo vai saber o posicionamento correto, porque isso está dentro de nós. Quando nós cometemos um erro, quando a gente toma uma atitude errada, quando a gente se posiciona diante de um fato de maneira errada, automaticamente a gente sabe disso. A gente sente isso, a gente percebe isso. Até porque todos nós somos, em algum grau, médiuns. Por quê? Isso está lá no Evangelho. Vale a pena estudar e vale a pena dar uma lida. Por quê? Cada um de nós tem um anjo de guarda. Qual é a função desse anjo de guarda? Nos aconselhar. Esse anjo de guarda é sempre um espírito superior a nós. Não é um espírito de luz. É um espírito melhor do que nós. Porque ele está ali para nos aconselhar, nos encaminhar, nos ajudar na nossa trajetória. Então ele tem que ser um pouco acima de nós. Ele tem que entender de uma maneira melhor. E como é que ele faz isso? Como é que ele nos aconselha, esse anjo de guarda? Através de quê? Alguém sabe? Intuição. Através da nossa intuição. Ele fala, ele buzina. E a gente entende. E a gente escuta, e a gente percebe. E a gente às vezes questiona. Mas por que eu não posso fazer? Eu vou fazer assim mesmo. E às vezes a gente sabe que está errando e erra. Insiste no erro. Vamos voltar lá no início. A crise renal. O cara tem que tomar água. 2,5 litros, 3 por dia. Porque senão acumula cálcio no rim. Todo mundo aqui toma 2,5 litros, 3 litros por dia? Eu mudo o meu nome. Mudo o meu nome. Não toma. Quando a gente tem a crise, a gente começa a tomar. Toma 5, 10. No dia seguinte, a pedra saiu, a gente continua. Não, agora eu vou. E a gente vai, e uma semana, e aí esquece a garrafa, e na segunda já voltou para o normal, e na terceira está no copinho d'água. 1 copo d'água por dia, 500 ml. Até a próxima crise. Raros são aqueles, que... eu estou brincando, mas raros são aqueles que seguem à risca aquilo que precisa se fazer. Eu conheço uma pessoa. Vou até falar aqui, meu pai. Nunca vi igual. O médico fala com ele, você tem que comer isso, isso e isso, você tem que beber isso, isso. Ele come aquilo. Impressionante. A disciplina que ele tem. Era militar e tudo, então acho que vem daí. Mas impressionante a disciplina que ele tem. Isso aí eu tenho que aprender com ele. Então a grande maioria das pessoas não. A gente esquece, deixa passar até a próxima crise. A gente vê isso agora no momento. Vamos pegar um exemplo bobo aqui. Reabriram as coisas. Hoje eu passei com meu filho, fui pegar meu filho cedo lá em Mori. Passei no campo de futebol que tem ali perto, nada contra, mas estou dando um exemplo. Tinham 60 pessoas, ninguém de máscara, nenhuma máscara. Eu ainda parei, chamei a atenção do João, falei, João, ali eu acho que o corona não está. Não tinha ninguém de máscara, mas ninguém. Tinha criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo jogando bola. Eu sei que não vai jogar bola de máscara, É difícil. Mas a gente sabe que o hospital está lotado. Então nós somos responsáveis por isso que está aí. A gente comete um ato falho desse, pega, é assintomático, entra em casa,
passa para uma outra pessoa idosa, e aí acontece uma tragédia, Deus me castigou. Por quê? Então a gente tem que analisar, a gente tem que prestar atenção nas atitudes, nos atos, entender, buscar avaliar qual é o nosso papel, aquilo que a gente está falando no início. O que é que eu preciso aprender com esse momento? Como eu vou me superar com esse momento? A gente vê milhares de pessoas com dezenas de problemas. Fora que as pessoas continuam morrendo de outros problemas. Então a gente tem crise de água, crise de fome, suicídio, que é outra crise. A gente tem a pandemia, a gente tem crise financeira, né, a crise econômica. Então vejam vocês o conjunto de crises que assola o planeta, que assola o nosso país, que assola a nossa cidade. E o que a gente tem que aprender com isso? Cruzar os braços e esperar? Absolutamente. É o homem que não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Só através da dor é que a gente consegue despertar que a gente precisa aprender algo. Através do sofrimento. Infelizmente, é assim que a gente consegue superar e aprender. Vejam vocês, eu queria ler um trecho aqui da Gênesis. Estava até comentando com a Ângela antes da reunião. Dr. Barry, lá em 1860, ele diz o seguinte, item 9 da Gênesis. A humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Então vejam vocês, nós já nascemos para viver crises. Nós temos a crise da infância, a crise da adolescência, a crise da meia-idade, a crise da velhice, digamos assim, né? Vejam quantas crises nós temos que enfrentar. Fora as nossas crises pessoais, os nossos momentos pessoais, as nossas dores, angústias, as mudanças normais da vida que nós precisamos nos adaptar e aprender com ela, nós temos as crises coletivas, da sociedade, do nosso entorno. Quando foi que nós, no Brasil, vivemos sem crise? Sejam sinceros. Nos últimos 10 anos para cá, a gente só teve crise. O tempo inteiro. Crise política, crise econômica. Quando essa pandemia começou, se iniciou, eu vou falar de mim. Quando essa pandemia começou e se iniciou, o meu negócio caiu mais de 70%. Mais de 70%. De um dia para o outro. Aí você para. Quantas pessoas se mataram por isso? Quantas pessoas tiveram problemas piores, maiores e se renovaram? Quantas pessoas não tiveram problema, mas se isolaram por medo? Quantas pessoas não foram abaladas e estão por aí divulgando o caos? Então vejam vocês quantos exemplos nós temos ao nosso entorno. De posturas que podemos tomar e que não devemos de maneira nenhuma tomar. Eu sempre falo isso, mas tem muita gente que escuta cada um de vocês que está aqui. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês colocam nas redes sociais. Olha, existe uma informação na internet que diz o seguinte, que uma criança hoje, com 9 anos de idade, tem mais informação
do que o imperador romano, na época lá de Roma. Ela sabe mais coisas do que o imperador naquela época. A informação dobrava a cada 10 anos. Hoje, em menos de um ano, as informações dobram. A velocidade da informação que chega para a gente é fantástica. Só que como nós estamos utilizando esse meio que foi disponibilizado para a gente? Um carro bate, há um acidente no Japão, do outro lado do mundo, em 15 segundos a gente recebe foto, nome dos envolvidos. A gente fica sabendo de tudo. Olha o que a gente tem na mão. Há 20 anos atrás eu mandava uma carta do outro lado do mundo para cá, levava 15 dias para chegar aqui, para a pessoa ler, e mais 15 para ela me responder. Então a resposta levava 30 dias de uma carta. E a gente não se lembra disso. A gente não se lembra disso. A gente senta em família, cada um pega o celular e fica. Diálogo, conversa, relações. Minha avó que está aqui, 93, 94 anos, esses dias falou comigo. Falou, celular, WhatsApp, junta quem está longe e distancia quem está perto. Tem mais de um ano que ela falou isso comigo. Porque ela estava sentada vendo os carros subir e o pessoal no celular dirigindo. Ela falou isso comigo. Não é verdade? Qual vai ser a próxima crise nossa? Está escrito. Não iremos escapar disso. Vamos ter que aprender a utilizar tudo aquilo que nos chega. Toda essa mídia social, toda essa gama de informações, nós não estamos conseguindo assimilar. Porque a gente não está conseguindo dar o destino correto. Então é muito difícil, e eu me incluo nisso. Não estou me colocando à parte, não. A gente tem que se corrigir. Porque se a gente prestar bastante atenção, a gente faz isso o dia todo, o dia inteiro. Entrem num restaurante, sentem e observem as pessoas, os casais. Se existe o diálogo como existia há muito tempo atrás, quer dizer, há muito tempo, há 15 anos atrás. Não existe. Os casais dentro de casa. Às vezes estão na sala, um no quarto, ou os dois no mesmo ambiente, cada um no celular. É assim que está funcionando. As pessoas criam um avatar, vivem na fantasia. E a realidade? Por isso que a gente tem tanta crise. O ser humano precisa se frustrar. Nós hoje criamos nossos filhos e não fala não para a criança. Como é que você não vai falar não para uma criança? Aí a criança cresce, vira um jovem, adolescente, namora, a namorada não quer, um dia acorda lá e quer terminar, o cara se mata. Nunca se frustrou durante a vida, nunca recebeu um não, não se preparou para aquele momento. Aí a gente para pensar e fala, é simples isso. Mas a gente tem que executar, temos que fazer. Viver, se fosse tão simples e tão fácil quanto a teoria, a gente não teria várias encarnações. A gente erra e erra e erra e tenta corrigir, e segue errando e tenta corrigir e erra de novo, o mesmo erro. É por isso que a gente está aqui, repetindo. Será que nós não vivemos lá a última pandemia de 1918? Será que não tivemos lá? Será que não morremos lá naquela pandemia? Então por que estamos aqui? Vamos aproveitar a oportunidade, vamos ver o lado bom disso. Não basta criticar, temos que arregaçar a manga e trabalhar. Vejam vocês que hoje os China, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, todo mundo conversa, as pessoas os países buscam soluções.
Críticas existem? Claro que existem. Sempre existiram. A mídia vende pra gente o quê? Paz e harmonia? O que a mídia vende pra gente? Crise. Por que a mídia vende crise pra gente? Vocês sabem por quê? Fazem ideia? Analisem por que a mídia vende crise pra gente. Porque a gente consome crise. A gente vive de crise. Nós adoramos a crise. A gente gosta de notícia ruim. Notícia boa não vende. Se eles começarem a anunciar que fulano está doando cesta básica, cicrano está fazendo isso, coisas boas, a gente muda de canal. Na hora. Normal isso aí. Qual o gênero de filme que a gente mais gosta? A grande maioria. É violência. É tiro, é guerra. Quais são os games mais vendidos? Façam uma análise. É simples isso aí. É só observar a posição da sociedade, o que a gente mais consome, e a gente vai ver qual é o degrau evolutivo que nós estamos. Vou repetir algo que eu já falei aqui há algum tempo atrás. Quando a gente está lá sentado e aparece a notícia: pego o estuprador não sei aonde, na rua tal, papapá, 20 pessoas lixaram o estuprador. Qual é a nossa sensação? Tadinho? É isso que a gente pensa? Não. A gente olha e fala, esse mereceu. Não adianta tapar o sol com a peneira. É a primeira sensação que vem. É o nosso primeiro sentimento. Nesse degrau estamos na escala evolutiva. Então a gente pode nos enganar. A gente pode nos sabotar, como eu também sempre repito. A gente se sabota. É necessário que a gente entenda tudo o que vem acontecendo, criando soluções para os problemas, para que a gente não tenha crises. Para que a gente não chegue ao ponto de tentar buscar a solução de algo que vai ser dificílimo. A gente vai encontrar. Mas a luta, o desgaste vai ser muito maior. E nós precisamos nos reinventar diante de tudo isso. Economicamente falando, quantas indústrias e quantas pessoas ganham dinheiro na crise? Muitas pessoas. Eu estava lendo uma história esses dias de uma moça que pegou o auxílio emergencial e abriu um açougue na favela. Com o auxílio emergencial. 3 filhos. Cria os filhos sozinho. A gente fica imaginando, como é que essa moça abriu um açougue com auxílio emergencial? Abriu, está funcionando e está lá até hoje. Já cresceu, já aumentou, está sustentando os filhos. Na crise. Ela não aproveitou a oportunidade? Para ela não foi bom? Então é isso que nós temos que fazer. Só que nós, como cristãos, como espíritas, precisamos aproveitar a oportunidade para fazer a nossa reflexão moral. O que é que realmente eu estou fazendo errado? O que é que eu preciso modificar em mim? Se a gente quer a mudança do mundo, a gente tem que começar em nós. Cada um de nós precisa mudar algo. Ou eu estou falando alguma bobagem? Nós não temos algo a mudar? Uma atitude a melhorar? São coisas simples. Um bom dia, uma boa tarde, um aperto de mão, que hoje está proibido. Mas uma conversa. Vou fazer uma outra narrativa. A gente vê em redes sociais muitas pessoas colocando, porque as casas precisam ficar fechadas. Eu não estou falando só de casa espírita, estou falando no âmbito geral, igrejas, houve milhares de críticas, centenas de críticas. Então, tinha muita gente dizendo, porque a igreja está dentro de cada um, o templo está dentro de cada um tem sua fé. Perfeito.
Eu acho exatamente isso. Só que existem pessoas que não têm esta condição. Existem pessoas que têm a necessidade de sentar e conversar e falar. Uma pessoa que está pensando em se matar, você não consegue acesso a ela através do WhatsApp. Você não consegue dialogar com essa pessoa através de mensagens no WhatsApp. Ou através de uma videoconferência. Há pouco mais de uma semana, eu fui fazer um atendimento de uma moça que estava com pensamentos suicidas. E aí eu mandei mensagem para ela, para conversar, ela falou exatamente isso comigo. Posso ir até o senhor? Conversar com o senhor? Tem problema? Eu sento longe, afastado. Eu falei, não, nenhum problema. Fui, sentamos, conversamos, batemos papo, dialogamos. Normal, tranquilo, sem problema. Estamos auxiliando. Mas tem gente que não tem essa capacidade. Tem gente que precisa do templo religioso para se religar. Tem gente que precisa ser escutada, que tem necessidade da presença de outra pessoa. E isso a gente não pode negar a ninguém. Se a gente é do grupo de risco e não pode, tem muito medo, passe a outra pessoa, mas não negue auxílio. Não negue auxílio. Isso é falta de caridade. A gente tem que ter em mente que nós não seremos cobrados somente por aquilo que nós fazemos. Nós seremos altamente cobrados por aquilo que deixamos de fazer. Se a oportunidade aparece e a gente não faz, nós somos responsáveis. Ainda mais tendo o conhecimento que a gente tem. Ainda mais tendo a doutrina espírita. Porque não dá mais para recuar. A gente não pode dizer, não, deixei de acreditar. Está inserido, acabou. Ponto final. A gente pode mentir para a gente. Mas a gente não vai enganar lá em cima, né? Apesar de não existir um tribunal, a nossa consciência é matadora. Não há como enganar a nossa consciência. Nós somos cobrados o tempo inteiro. Então, arregaçar as mangas e trabalhar. Não virar as costas para os problemas. Alguém liga para você e pede um auxílio, você diz, quando acabar a pandemia eu vou. Inverte. Imagina você pedindo auxílio a alguém e alguém negando esse auxílio. Você com fome sem ter o que comer e a pessoa falar, não, agora eu não posso, mas acabou a pandemia, eu levo a comida para você. E aí? Então vejam que a gente precisa aprender nesse momento. Por que a gente está sofrendo dessa maneira? A gente está vendo aí um acúmulo de tantos fatos, tantos erros cometidos. A maioria de nós segue apontando o dedo. E talvez nós fomos o quê? Responsáveis por isso aí. Porque essa não é a nossa primeira encarnação aqui no Brasil. Nem vai ser a última, espero. Né? Mas essa não é a nossa primeira encarnação aqui. Como somos nós hoje, reflete lá, no passado. Quem fomos nós? O que fizemos? Como é que eu penso hoje? Sou muito bonzinho? Sou gente boa? Ajudo todo mundo? Sou correto? Cometo algum erro, algum delito, alguma falha? Então é essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de renovação. É por isso que nós estamos presenciando esse momento em loco. É por isso que nós estamos encarnados. Porque dessa prisão aqui nós não conseguimos sair. Essa é a prisão que Mateus fala lá no Evangelho. Bom, vamos lá, senão a gente não termina aqui o 738. 738A. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é quase um nada. Um século do vosso mundo
é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns de vossos meses ou dias nada são, apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Eis o mundo real. Quando ele faz essa pergunta, esse questionamento, você vê que ele não diz aqui, a espiritualidade não responde diretamente ao questionamento de Kardec. Espera aí que eu pulei. Né? Quando ele pergunta, é justo morrer um homem de bem junto com um perverso? A gente dá exemplo lá de um avião. Caiu um avião, tem um monte de gente dentro, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente mais ou menos, né? Dentro do avião. É justo isso aí? O que vocês acham? Existe a justiça de Deus nisso aí? Claro que existe. Esse é um questionamento que sem a doutrina espírita seria impossível explicar. É igual a gente falar, quando um justo, um correto, um homem sério, às vezes entra na política, a gente fala, o cara tão sério vai entrar na política? Como assim? A política precisa de pessoas sérias. Se os homens corretos, justos, não ocuparem cargos públicos, como é que a gente vai acabar com tudo que a gente vê? Então a gente tem que ter pessoa boa, justa em todos os lugares, em todos os locais. Isso é preconceito, isso é intolerância nossa. É o que mais a gente vê por aí. Verdade ou mentira? Se tiver uma maçã e um abacate na mesa, e eu não comer a maçã, pegar o abacate, vão dizer que eu sou de direita. Porque a maçã é vermelha e eu não gosto do vermelho. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A intolerância impera. Tudo hoje está pautado entre esquerda e direita, um lado positivo e um lado negativo. Estamos todos no mesmo mar, em barcos diferentes, mas navegamos no mesmo mar. Então, se ele tiver revolto, ele vai estar revolto para todo mundo. Não há diferença. Então, a gente tem que colocar isso de lado. Não existe essa briga. Isso é impossível. No mundo regenerador, isso não existirá. Pode até existir à vontade. O mundo regenerador não é um mundo puro, sem problemas, absolutamente. Só que vai haver um excesso de bondade. Menos maldade. O contrário do mundo de provas e expiações que a gente habita hoje. Então, para que haja essa mudança, tem que haver as crises. Tem que haver os problemas. E nós precisamos aprender com ele. Porque senão seguiremos de tempos em tempos, ciclos em ciclos, como a gente estava conversando, tendo grandes crises. E é importante a gente saber o seguinte, o tempo vai encurtar. O período entre uma crise e outra não vai levar mais 100 anos, mais 150 anos. Vai ser muito mais curto. Os problemas que nos chegam um atrás do outro. E se a gente não estiver preparado, a gente se abala. A gente não tem estrutura para se manter. Entrando na lei do progresso, questão 783, segue sempre marcha progressiva e lento ao aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Pronto. É o momento que estamos vivendo. Precisamos aprender com esse momento. E para finalizar, eu quero contar uma história para vocês, mais uma. Essa, eu sei que vocês vão gravar. Um senhor, ele não tinha TV, ele não via televisão, não escutava rádio, nada disso. Ele tinha uma barraquinha de cachorro-quente na beirada da estrada. E ele prezava em vender o melhor pão, a melhor salsicha, o melhor molho. Ele fazia cartaz de propaganda. Passava alguém, ele chamava, ele dava um cachorro-quente, a pessoa trazia outro. E o negócio dele foi crescendo, crescendo. E cada dia melhor, ele abriu uma super loja de cachorro-quente. Ganhou tanto dinheiro que pegou o filho e botou para estudar numa super
universidade fora do país. E o negócio dele só prosperava, só prosperava, só prosperava. O filho dele se formou e voltou para casa. Aí o filho dele chegou: papai, você não vê jornal, você não escuta rádio, televisão, está uma crise danada. Como é que o senhor fica gastando com propaganda, com não sei o quê? É mesmo, meu filho. Não, eu não vejo jornal, não leio essas coisas. Não, papai, está muita crise, tem que mudar isso aí. Aí o pai dele parou para pensar, falou: meu filho estudou, se formou, na melhor universidade eu vou fazer o que ele está falando. E aí ele trocou a salsicha. Ele comprava melhor, ele comprou uma salsichazinha mais ou menos. Trocou a padaria, comprou um pão lá com mais bromato. Começou a comprar um tomate mais passadinho, mais barato para fazer o molho. E aí a clientela dele começou a cair. Ele parou de fazer os cartazes, colocar em beira de estrada, fazer propaganda, fazer as doações que ele fazia. E o negócio dele só caía, até que quebrou e fechou. Aí ele virou para o filho dele e falou: meu filho, realmente essa é a pior crise de todos os tempos. Qual o ensinamento que a gente tira disso aí? Nós fazemos o momento. Nós precisamos ser positivos. Por isso que na crise, milhares e milhares de pessoas se superam, se renovam ou se afundam. Se entregam ao momento, perdem a fé, a esperança. E é isso que não pode acontecer com a gente. Então eu acho muito bacana, muito interessante quando eu vejo que as pessoas estão saindo de casa, estão caminhando, estão vendo, estão retomando a vida, entendeu? Venham à casa espírita, ou ao seu templo religioso, ao templo Jeová, à igreja católica. Religião não vai salvar ninguém. Nenhuma religião salva ninguém. O que nos salva é a nossa atitude. É a nossa postura diante da vida. É aquilo que a gente faz com tudo aquilo que a gente recebe. Agora, a doutrina espírita é consoladora, porque não nos deixa sem resposta. Não existe segredo divino dentro da doutrina espírita. A gente sabe que muita coisa virá. Muita coisa virá. Muitas novidades, muitas informações novas, coisas que nós não temos a capacidade de entender, chegarão ao seu tempo certo, mas o básico está aqui. Para nos dar a direção, para a gente ter um bom desencarne, sair dessa vida melhor do que chegamos, é só pegar as obras básicas e seguir. Certo? Não se esqueçam que depois de toda a tempestade, o sol sempre nasce. Tá bom? Muita paz aí.